Considere o transistor mostrado no centro da página. Ele está em um ambiente em que ele está sujeito à incidência de partículas alfa. Quando há incidência de uma partícula, ocorre a geração de pares elétron-buraco, que são portadores de carga. Eles são acelerados devido a um campo elétrico em direção opostas, dado que eles têm cargas diferentes. Se os elétrons vão para o terminal dreno, por exemplo, os buracos são conduzidos pela outra extremidade da região de depleção, acabando por ser conduzidos pelo corpo do transistor, que é o substrato do circuito inteiro. Temos então uma corrente de falha mostrada em amarelo, sendo que a proposta é medir a corrente em vermelho, a corrente de buracos neste caso. Ou seja, acoplar um sensor de corrente estrategicamente de forma que essa corrente passe pelo sensor e seja medida. Pode-se ver o efeito do sinal no gráfico à direita, em que há um pico de corrente com o passar do tempo. Soft errors são erros que ocorrem nos sinais do circuito, mas não têm efeito sobre o hardware. Considere o seguinte inversor como exemplo. A entrada é 0, portanto, a saída é 1. Se há incidência de partícula, um breve curto-circuito ocorre entre o terminal fonte e o terminal corpo do transistor, levando o sinal próximo a nível lógico baixo. O efeito passa rapidamente, mas pode ter ocasionado falha na lógica subsequente. Elementos que podem ser afetados são flip-flops, células de memória SRAM, lógica combinacional, dentre vários outros. O Book-Bix, que é a sigla para Book Built-in Current Sensor, ou sensor de corrente embutido no corpo, é uma proposta para detectar tais falhas. Neste caso, é utilizado uma topologia particular de Book-Bix, que é o Book-Bix modular. Ele é constituído por dois blocos básicos, o head, ou cabeça, e o tail, ou cauda. É importante lembrar que, conforme dito anteriormente, a corrente que se propaga do corpo do transistor para a fonte de alimentação é medida, para que uma falha seja detectada. Portanto, conecta-se o corpo do transistor a ser monitorado ao bloco head. Esse bloco é composto pelos transistores NH1 e NH2. NH1 opera no regime linear, já que a tensão entre porta e fonte, VGS, é VDD, e a tensão entre dreno e fonte, VDS, é zero. Frente à passagem de uma corrente, representada pela seta vermelha, a tensão no dreno de NH1 aumenta com relação ao terminal fonte, dado que há uma resistência de canal RDS. Se essa queda de tensão é suficientemente alta, coloque o transistor NH2 em condução, que leva o nó azul ao valor zero. Como esse nó tinha previamente uma tensão VDD, devido ao transistor de reset, o chaveamento desse valor indica a ocorrência de uma falha transiente. O layout mostrado representa o transistor monitorado e como ele é conectado ao Book-Bix. Observe que, para que a corrente passe pelo sensor, o dispositivo monitorado deve ser isolado do substrato. Um circuito similar e complementar a este é utilizado para transistores PMOS e não é mostrado aqui. Por motivos que ficarão claros mais adiante, faz-se necessária a extração do substrato, que é a sua modelagem com componentes elétricos. O primeiro passo é a discretização do material em pequenos cubos. Cada cubo é representado pelo circuito equivalente mostrado, em que os valores dos componentes dependem de características geométricas e de composição e dopagem do material. Uma vez que todos os cubos são obtidos, eles são então reconectados, compondo o modelo do substrato. O modelo é representado computacionalmente por um arquivo de texto, com sintaxe SPICE, para ser posteriormente simulado. O Book-Bix objetiva detectar as correntes resultantes de uma falha transiente. Obviamente, ele não pode ser sensível de tal forma que aponte falha transiente na presença de ruído, e o problema é que o ruído está sempre presente. Portanto, a pergunta que motiva este trabalho é: qual magnitude de ruído o sensor pode tolerar e ainda detectar a falha somente? As análises neste trabalho devem, portanto, encontrar um valor limite de ruído até o qual o sensor não é ativado. A estratégia é gerar uma forma de onda de ruído por software e aplicá-la a uma faixa de ganhos, separados entre si por um determinado passo. Isso resultará em um grupo de formas de onda com diferentes intensidades. Cada onda, então, será aplicada ao Book-Bix, e ele acusará falha ou não. Os valores limite representados pelas bandeiras são guardados, e após a aplicação de todas as formas de onda, ter-se-á a informação dos valores RMS de ruído limites para a ativação do sensor.
Dois tipos de ruído são considerados. Ruído de chaveamento diz respeito ao ruído injetado no substrato por chaveamento de sinais, enquanto ruído de dispositivo se refere a efeitos físicos que ocorrem no canal do transistor. Ruído de chaveamento é aqui modelado por ruído branco, enquanto ruído de dispositivo é modelado por ruído branco e ruído flicker. O ruído flicker é dominante em baixas frequências e uma forma de simulá-lo é filtrando ruído branco gaussiano. Propõe-se a análise do comportamento do Book-Bix frente ao ruído de chaveamento, o que demanda a modelagem do substrato. A primeira proposta de simulação é escolher um ponto no chip, que seria a localização do transistor de entrada do Book-Bix. O ruído é então injetado em outros pontos a diferentes distâncias, e o nível de ruído no ponto de medição é analisado e comparado ao nível injetado. Outra proposta é elaborar um circuito com muitos componentes a chavear, colocá-los em funcionamento com ondas quadradas de frequências relativamente altas, escolher um ponto no substrato e medir a intensidade de ruído propagado. Para analisar ruído de dispositivo, propõe-se variar o comprimento L do transistor de entrada, NH1, que terá o efeito mostrado na figura. Propõe-se também variar o número de transistores monitorados pelo Book-Bix, ou seja, a carga do sensor, esperando também observar os efeitos apresentados. Os valores apresentados são ilustrativos. Ainda com foco em ruído de dispositivo, propõe-se variar a tensão entre porta e fonte, VGS, afetando assim, alternativamente, a resistência de canal. Variando a tensão entre fonte e corpo, VSB, do transistor NH2, varia-se também a tensão de limiar, o que afeta a sensibilidade do sensor e susceptibilidade ao ruído. A seguir, são apresentados brevemente os resultados, seguidos das conclusões. Os primeiros tratam-se dos valores RMS mínimos de ruído para ativação do Book-Bix, em termos de VDD. F significa ruído flicker, W ruído branco, I indica que o ruído foi injetado por uma fonte de corrente no canal de NH1, e V indica que ele foi aplicado como tensão entre dreno e GND. Este resultado representa a simulação de propagação do ruído de chaveamento por várias distâncias. Observe a tendência de crescimento de atenuação com a distância. No caso do sensor para transistores PMOS, a junção entre poço N e substrato isolam o ruído. A seguir, estão os resultados para a propagação do ruído gerado por chaveamento do circuito, para os sensores NMOS e PMOS, respectivamente. Observe que o ruído é muito dependente da frequência de chaveamento e pouco dependente dos tempos de transição. Este gráfico e o próximo mostram como a sensibilidade do circuito varia com o comprimento do canal de NH1, mostrando que a sensibilidade varia muito mais do que a susceptibilidade ao ruído, para valores de comprimento abaixo de 1,5 a 2 micrômetros. O resultado seguinte mostra que a adição de cargas ao Book-Bix auxilia na filtragem do ruído branco devido às capacitâncias parasitas, enquanto, para o ruído flicker, virtualmente não há alteração. Os próximos gráficos mostram que o efeito da variação da tensão VGS também favorece a sensibilidade a uma taxa maior do que prejudica a susceptibilidade ao ruído. O mesmo ocorre para a alteração da tensão de limiar, mediante variação da tensão de polarização de corpo VSB. Como principais conclusões do trabalho, tem-se que o projeto do Book-Bix deve levar em consideração o ruído gerado por chaveamento do circuito, visto que o nível de ruído simulado apresentou a mesma ordem de grandeza do ruído capaz de ativar o Book-Bix. Com relação ao ruído de dispositivo, pode-se utilizar algumas técnicas que, ao aumentar a sensibilidade do sensor, o fazem de forma a penalizar a susceptibilidade ao ruído em taxa menor, melhorando a robustez do Book-Bix. Via de regra, sempre há uma relação de compromisso a ser satisfeita entre sensibilidade do sensor e susceptibilidade ao ruído. Não foi verificada uma solução que favoreça ambos, porém, utilizando as técnicas corretas, pode-se manter a melhor relação possível entre essas duas características.